dia 25 de janeiro, uma barragem da Vale se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. Já são mais de 120 mortos e cerca de 220 pessoas ainda estão desaparecidas, pelo menos até o dia da nossa gravação, 3 de fevereiro. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que Israel mandaria 130 soldados do seu exército para ajudar as autoridades locais nas buscas por pessoas atingidas. E aí você deve estar se perguntando, e eu com isso? Esse é o novo podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países que parece estar se fortalecendo. Eu sou Anita Efraim e hoje comigo estão Michel German, Daniel Dueck na produção e Amanda Hatzira. A primeira pergunta que eu queria fazer, primeiro para você, Michel, é se dá para dizer que a vinda das tropas israelenses fazem parte de um lobby da aproximação entre Brasil e Israel. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar nessa aproximação com a aproximação de dois lados com interesses bem distintos, né? Essa aproximação não é uma aproximação feita de maneira simétrica entre Israel e Brasil e Israel. Sem sombra de dúvidas, o governo Bibi Netanyahu é um governo que transforma as relações de ajuda humanitária com outros países em relações de prestígio político internacional. Vocês vão se lembrar que Israel estava num processo de isolamento político internacional muito grande. O Bibi Netanyahu percebeu que uma das formas que ele tinha de transformar esse isolamento num processo de aproximação de outros países, é justamente utilizando a tecnologia israelense e oferecendo-a para países periféricos, países em desenvolvimento, países emergentes. Isso foi assim com a Índia, isso foi assim com outros países periféricos, como o México, por exemplo, e isso foi assim também com o Brasil. Nesse sentido, a aproximação do Brasil nesse processo, a aproximação sempre com o contexto internacional mais amplo de Israel. No caso do Brasil, é diferente. O atual governo brasileiro olha para Israel não somente de uma perspectiva pragmática, mas a partir de uma dimensão ideológica clara e definida. O atual governo brasileiro, que sustenta, está se afastando de uma perspectiva ideológica, é, na verdade, um governo que baseia suas relações internacionais na perspectiva ideológica. O Israel, com quem eles se relacionam, não é o Israel real, o Israel que busca perspectivas pragmáticas, é um Israel imaginário, que faz sentido se aproximar para manter o apoio que ele tem dos evangélicos. Nesse sentido, para o atual governo brasileiro, a aproximação com Israel é uma aproximação que vai fazer sentido, como, por exemplo, substituindo os médicos cubanos, como, por exemplo, se aproximando do Israel imaginário, que salva vidas, se aproximando de uma perspectiva absolutamente ideológica. Israel, ao se aproximar do Brasil, faz isso com dimensões pragmáticas. Foi muito criticada essa questão de que os equipamentos trazidos por Israel eram pouco efetivos na lama, na situação que a gente vive ainda, né, aqui no Brasil. Na sua opinião, você acha que isso anulou a vinda deles ou tornou menos significante? Eu acho que não anula a importância, não torna menos significante, porque a gente não pode ignorar também que as tropas de resgate que vieram têm o reconhecimento internacional de que são efetiva, né? Foram 35 corpos que eles ajudaram a resgatar em um período de 4 dias. Mas eu acho que também fez parte da discussão de deslegitimar essa vinda, de dizer que essa aproximação teve outros interesses que não o de ajuda humanitária. Mas a gente também não tem que perder de vista de que sim faz parte dessa aproximação com o atual governo brasileiro e uma forma de Israel melhorar a sua imagem, que faz parte do que é política também. Michel, como é que você vê essa questão humanitária? Se, apesar de, na visão de vocês dois, isso ter, sim, um caráter de lobby entre os dois países, de melhorar a imagem de Israel para o mundo, isso anula o fato de ser uma ajuda humanitária vinda de Israel aqui para o Brasil? É isso que mostra um pouco os resultados objetivos, em termos imediatos, dessa perspectiva ideológica das relações internacionais do atual governo de Israel, né? A gente tem pelo menos 300 mortos, se não mais do que isso. A gente tem uma cidade destruída, a gente tem uma situação de calamidade pública e calamidade ambiental, a gente tem o desaparecimento de animais mortos e cobertos pela lama. E o que está se falando hoje é se foi ou não foi útil a ajuda de Israel.
Então, assim, para botar alguns pingos nos J, já que a gente está falando do Estado judeu, não do Estado Ídus, né? Eu queria falar primeiro sobre a ajuda humanitária que já faz há muito tempo. Eu tenho ideia de que em 1953, foi a primeira ajuda humanitária que mandou para a Europa. 53, né? 5 anos depois já havia sido criado. E isso vem se reproduzindo, me lembro, de maneira muito viva, em tragédias humanitárias no Peru, no terremoto no Sri Lanka. No Haiti também. No Haiti, isso Israel fez com muita clareza, etc. E tal. Só que a era Bibi, ela acaba transformando isso em tática política, e não em política de Estado. O que acaba... Opa, a gente perdeu aqui o contato com o Michel, daqui a pouco a gente retoma. Ele estava falando sobre essa questão de Israel, ao longo da sua história, ter mandado ajuda humanitária para diversos países, em diversas ocasiões. Inclusive, um dado que eu vi na página no Facebook Judeus pela Democracia é que nos últimos 26 anos, Israel mandou ajuda humanitária 15 vezes. Oi, Michel. O Michel está de volta com a gente, pode continuar. E quando isso vira política de governo, não de Estado, isso atrapalha essa perspectiva, que é a política de Estado e não de governo do Estado judeu. Isso é de um lado, não é? Então, assim, é uma pena a gente estar discutindo se é ou não é eficiente, se é ou não é relevante. O que a gente está discutindo é quanto salvaram, quem salvou, quais motivações da tragédia. A gente está falando da história das pessoas que morreram. A gente não está falando disso. A gente está falando de política internacional no sentido mais barato da política internacional. Então, isso tem a ver, sim, com essa mudança na política do governo Bibi Netanyahu. Do atual governo brasileiro, novamente eu estou fazendo essa dicotomia entre as perspectivas, é que o governo brasileiro quis utilizar o apoio de Israel uma perspectiva especial, uma referência excepcional, que o novo aliado do governo brasileiro ajuda, etc. O que também é uma falácia, porque o governo de Israel não faz isso por um governo ou por outro. O governo de Israel já ajudou, por exemplo, a autoridade palestina, já ofereceu ajuda, inclusive, no Irã. Quer dizer, não é só aliados que Israel ajudam, né? Então isso é uma falácia. Mas é uma falácia que tem a ver com as motivações ideológicas do atual governo do Brasil, que percebe o Estado de Israel como um Estado imaginário, evangélico, uma perspectiva cristã, etc. Eu só lamento, é só lamentável. Tá? A gente ainda não falou sobre o efeito que isso causou, que é um efeito perverso com o efeito do antissemitismo. Eu também gostaria de falar sobre isso. Mas em termos de política internacional, é só lamentável. Bom, esse era o próximo tema que eu queria tratar. Por que essa vinda de Israel e o estreitamento das relações entre Brasil e Israel desperta tantas paixões nas pessoas? Um exemplo bobo, mas eu vejo muito no Twitter, pessoas que não têm nada a ver com Israel colocando a bandeirinha de Israel lá no seu nome, como se tivesse uma super identificação, e ao mesmo tempo vi inúmeros ataques nas redes sociais de um evidente preconceito contra judeus e contra israelenses e Israel de uma forma totalmente generalizada, sem fazer uma distinção entre o governo e as relações internacionais e o país, de uma forma geral. Como que você entende essa questão, Amanda? Como você, como judia, sente que esse tema é colocado, especialmente no mundo das redes sociais, em que ninguém tem cara, ninguém tem identidade, as pessoas se sentem tão à vontade para se expressar? Eu acho que as redes sociais, elas são aí um campo fértil para que essas discussões aflorem e tomem, enfim, cheguem aos seus pontos mais extremos. Eu fiquei impressionada, na verdade, que em meio a uma tragédia como foi a de Brumadinho, né, 3 anos após a de Mariana, o foco, de certa forma, tenha virado a vinda dessas tropas de resgate. Então, por mais que a gente fale que exista um antissemitismo à brasileira, né, a gente possa dizer assim, eu escutei, li coisas que remontam ao antissemitismo clássico do século XIX, a Alemanha nazista, a estereotipação transformar o judeu, no que é o judeu, um estereótipo, colocar tudo no mesmo balaio. Então, algo que me chocou foi essa ligação direta que fizeram com o presidente. Então, o presidente da Vale tem sobrenome judeu, veja só que coincidência, né? Então, essa ligação aí faz tudo parte de uma conspiração sionista que tem por trás dessa ajuda humanitária fins maléficos. Vamos pintar essa caricatura do que é esse judeu,
esse judeu ganancioso, esse judeu que vem porque ele é o colonizador, usando subterfúgio, ajuda para, na verdade, vir aqui tomar alguma coisa que é nossa. Antes de passar a bola para o Michel, queria lembrar, inclusive, de algumas teorias da conspiração que li na internet, que são tão absurdas que acho que valem ser reproduzidas para o nosso ouvinte entender o teor disso. Muitas pessoas especulando que Israel estava vindo aqui para poder invadir a Venezuela, já que somos países vizinhos. Claro. Outras pessoas levantando a hipótese de que Israel queria roubar minério de ferro do Brasil e por aí vai. Como é que você vê essa questão, Michel? Eu primeiro concordo com, assim, tem algumas etapas nessa história, né? A primeira etapa foi isso que a Amanda acabou de falar, que nas redes sociais as pessoas perdem o senso crítico, né? Pedem sofisticações de análise, são contra, a favor o tempo todo, e aí a coisa acaba descambando para lugares perigosíssimos como preconceito, né? Eu acho que as redes sociais têm um fenômeno claro de produzir preconceito porque você não tem tempo para ter opinião. Você tem que ter opinião antes do tempo. Então, acho que isso aí é a primeira referência. A segunda referência, o que você está falando aí, é uma coisa que deve interditar a continuação do diálogo. Quer dizer, a ideia de conspiração judaica, a ideia de vínculo do presidente da Vale que tem sobrenome judaico com o Estado de Israel e por isso as coisas, isso aqui deve realmente interditar o diálogo. Assim, preconceito, antissemitismo, racismo, a gente está falando de racismo, a gente está falando de antissemitismo, teses da conspiração judaica são teses que campeiam nos países do mundo e todas elas baseadas na referência da conspiração judaica, a gente deve cancelar a possibilidade de diálogo, a gente deve combater, e eu espero, né, o que assusta é que a gente vê algumas pessoas que a gente conhece adotando essas teses, mas eu espero que a gente tenha tempo para reverter esse processo e mostrar o absurdo que isso acaba sendo, né? Mas o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, que é a terceira etapa dessa história, é, de novo, desculpa estar investindo nesse tema, é transformar uma política de Estado em uma política de governo. E aí a vinda de militares israelenses para ajudar no resgate passa a ser um contraponto à saída dos médicos cubanos para ajudar na saúde. Ou seja, ou você é a favor de Cuba ou é contra Israel, como se isso fosse realmente uma alternativa concreta. Ela não é. Isso engaja, né, Michel? A gente coloca mais uma divisão clara na sociedade, que a esquerda está a favor dos médicos cubanos, enquanto a direita é a favor da vinda das tropas israelenses para cá, como se isso fosse um fla-flu, né? Como se isso fosse e, na verdade, isso, eu acho que foi a Amanda que acabou de falar, isso é uma lástima, porque tira do foco os caras que não estão sendo cuidados numa cidade do interior do Piauí, porque por conta de uma demanda ideológica do atual governo, os médicos cubanos foram embora, ele vai morrer de doença. Isso tira do foco a perspectiva de uma pessoa que poderia ser resgatada e não vai ser resgatada por conta das pressões que alguém ideologicamente envolvido criticou a vida do exército de Israel. Ou seja, o foco deixa de ser as pessoas e passa a ser as referências ideológicas caricatas, porque os cubanos não são representantes do comunismo internacional e os israelenses não são representantes do sionismo internacional. Eles são médicos cubanos e são socorristas israelenses, né? Eu acho que isso está acontecendo na sociedade brasileira, e muito impulsionada pelas últimas eleições e pelo atual governo do Brasil eleito, é que essas perspectivas passam a ser perspectivas imediatas, concretas. Você acaba decidindo por referências imediatamente ideológicas e falsas, que produzem falsamento da realidade. É muito perigoso isso. Falando em caricatura, uma das críticas que mais chamou a atenção nesse processo todo foi a charge do cartunista Latuf, que é muito conhecido por suas críticas fortíssimas a Israel, para não usar outras palavras. Nela, para quem não viu, Bolsonaro esperava os militares israelenses do lado de fora do avião e dizia: "Bem-vindos a Brumadinho". Os soldados, que tinham as mãos sujas de sangue, respondiam: "Desculpe a demora, estávamos ocupados matando palestinos". Queria saber o que vocês acharam, qual foi o primeiro sentimento de vocês quando vocês viram essa charge. Começando por você, Michel. É Latuf, né? Então, sempre que o Latuf produz uma charge, a gente espera o pior. E é de novo, quer dizer, o Latuf investe nas perspectivas mais tacanhas do leitor sobre o Oriente Médio, reproduz os preconceitos, reproduz o que há de menos sofisticado, o que há de mais
obviamente preconceituoso, não produz nenhum tipo de reflexão. É uma charge que produz fechamento e não abertura. É lamentável. Isso produz o quê? Vamos lá, isso produz o quê? Isso produz a perspectiva de que está se reproduzindo aqui uma antítese dos cubanos, É terrível. Mas eu não queria falar só do Lattuce, não, porque falar do Lattuce é falar de uma pessoa que fez a sua carreira baseada em perspectivas desse tipo, simplificadoras e preconceituosas. Eu queria falar também sobre os que produziram charges respondendo ao Lattuce, porque aí, no final, parece que o poço não tem fundo, Porque você produz uma charge preconceituosa contra o Lattuce, Uma charge preconceituosa contra o Lattuce, por exemplo, produzindo preconceito contra a homossexualidade, uma charge contra o Lattuce produzindo preconceito contra a esquerda. E aí o Lattuce responde, ou seja, esse diálogo entre a direita tacanha, burra, e a esquerda tacanha e burra, entre o preconceito da direita e o preconceito da esquerda, é um diálogo que só interessa a essa direita e a essa esquerda. Isso está fora disso, o debate é outro. Então, assim, responder o Lattuce com uma charge tão preconceituosa quanto a do Lattuce é uma estupidez ou uma perspectiva ideológica que acaba contribuindo para que o Lattuce continue sendo relevante. Eu sonho no mundo em que as pessoas olhem para uma charge do Lattuce e virem a página. Eu não sonho com o mundo em que as pessoas olhem para uma charge do Lattuce e escrevam, eu quero produzir uma pior do que essa. O que a gente está vivendo hoje é que o Lattuce passa a ser relevante porque há pessoas produzindo charges contra o Lattuce tão ruins quanto as charges do Lattuce. É um mundo muito ruim que está vivendo. Amanda, eu queria perguntar uma outra coisa para você, de um modo mais geral. Como que você sentiu que a mídia repercutiu todo esse assunto? Lembrando que um outro tema de grande discussão e que aflorou ainda mais essa questão dos israelenses aqui, foi quando eles foram embora. Que eles foram embora na última quinta-feira, alegando uma das justificativas do embaixador Yossi Shelley é que sexta-feira começa o Shabat e eles não poderiam trabalhar e eles já tinham feito o que eles poderiam fazer. Como você sentiu, então, que de maneira geral isso repercutiu na mídia? Primeiro, eu acho que essa ida precoce deu muito uma sensação, de que ela se deu por conta de alguma pressão, inclusive reproduzida pela mídia. Mas eu também, como espectadora de fora, estando de fora, eu fiquei um pouco perdida em alguns momentos. Então, informações que chegavam e logo depois eram desmentidas ou corrigidas, não só pela mídia tradicional, mas mídias alternativas, que também noticiaram bastante a vinda das tropas. Em torno desse ponto específico, foi tudo muito confuso. Eu não entendi muito bem o que levou as tropas a se retirarem. Eu acho que essa desculpa, que foi dada para eles se retirarem logo agora, não sei, não me pareceu muito convincente, me pareceu mais por pressão mesmo. Lembrando também que a gente teve muitas informações contraditórias em relação ao contato dos israelenses com as autoridades brasileiras que estavam lá em Brumadinho. Há quem diga que eles não estavam se dando bem, há quem diga que isso não era verdade, mas a verdade é que ficou um telefone sem fio. Sim. Em que a conexão com o espectador, com a gente, que deveria ser o mais importante, ficou bastante prejudicada. Bom, queria encaminhar já ao fim do nosso primeiro podcast e a pergunta que eu faço no fim das contas, como vocês avaliam essa iniciativa? Vocês acham que foi um erro ou um acerto do governo de Israel ter mandado essas equipes de resgate aqui para o Brasil? E vocês veem que esses últimos dias fortaleceram ou abalaram a relação entre os dois países? Michel, o que você acha? Eu não sei ainda com relação às consequências que isso vai ter em termos de relação. Eu imagino que as relações continuam sendo como estavam, porque as relações são baseadas em valores imaginários e não reais. Então, enquanto Jesus Cristo não voltar à Terra para reacender o império cristão na Jerusalém imaginária, nada vai mudar. Realmente não tem nenhuma conexão com a realidade. Eu fico brincando, por exemplo, que se os atuais apoiadores de Israel souberem sobre as leis de aborto em Israel, sobre a liberação das drogas para uso medicinal e agora o debate sobre drogas para uso pessoal, as perspectivas de direitos humanos em Israel, eu imagino que eles tomariam um susto e achariam que Israel imaginário é uma contradição em relação ao Israel real. E com relação a se foi um erro ou um acerto, eu acho que é sempre um acerto mandar a gente para ajudar. Eu acho que isso deve continuar sendo política de Estado do governo de Israel.
O problema foi a forma como isso foi feito, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Na verdade, Israel tem menos a ver com a lambança que foi feita do que o atual governo brasileiro, né? A gente sabe que tem interesse aí de Israel em se manter uma imagem positiva. Eu acho que isso é absolutamente legítimo. Isso se chama de soft power, isso se chama de política de advocacia pública. Isso é legítimo, os governos fazem isso. Mas eu acho que a forma como a coisa foi dirigida aqui foi muito ruim. E, de novo, enquanto a gente pensar em termos de Cuba versus Israel, a gente está pensando num jogo de futebol imaginário, onde esses times não estão jogando um contra o outro. São perspectivas ideológicas que fazem entrar em campo, e não a realidade. E você, Amanda, como é que você avalia? Bom, eu concordo com o Michel. Eu acho que não só a forma como foi feito, mas o momento em que isso tudo aconteceu também, enfim, influenciou também na forma como as pessoas levaram as discussões e encararam essa ajuda. O que o Michel falou é muito importante também sobre essa Israel imaginária que chapa a visão que a gente tem sobre uma Israel que, na verdade, é plural, que não é uma pedra monolítica. A sociedade israelense é muito diversa, é muito diferente dessa Israel bíblica, de quem... Messiânica, né? Das pessoas que fazem esse endeusamento em relação a Israel. É uma visão de que Israel é um lugar, uma terra santa, e que faz com que as pessoas enxerguem, né, como se fosse algo homogêneo. Eu só acho que o momento político pelo qual a gente está passando é muito tenso, está sendo realmente crítico. E essa aproximação, principalmente nos campos mais progressistas, tem pegado mal e tem causado, enfim, essa polarização na visão que se tem sobre Israel ainda mais. Enfim, o governo atual em Israel, enfim, de muito tempo, agora a gente vai ter eleições novamente em abril, mas tem sido um governo de direita, enfim, que tem levado aí pautas da extrema-direita e cada vez mais religiosas de fato, né? Ao mesmo tempo, existem questões como aborto, que são, enfim, que estão numa página à frente do que a gente discute aqui mesmo no Brasil. Mas é isso. Acho que foi também um acerto. Ajuda humanitária é sempre bem-vinda, mas eu acho que avaliar o impacto disso agora no processo, enquanto a gente está vivendo, é um pouco difícil. Bom, queria agradecer muito, então, o Michel, nosso convidado para debater esse tema tão árido e complexo, e a Amanda também, e deixar a nossa solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia, e que tem impactado muito a vida de todo mundo, porque são muitas mortes, um impacto ambiental menor do que Mariana, mas um impacto humano muito grande. Então fica a nossa solidariedade. E a você que está aí ouvindo a gente, muito obrigada. Bem-vindos ao primeiro episódio de E Eu Com Isso, o novo podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre Israel e Brasil, relações que parecem estar se fortalecendo por causa do governo Bibi Netanyahu e governo Jair Bolsonaro. A gente volta em breve e até lá!